f de P. Então eu vou ter essa igualdade para todo U diferente de quem? De f de P, aonde? No domínio da G. Concorda? Concorda? Só que observe o seguinte. Essa igualdade H de U igual a isso é para todo U diferente de f de P. Entendido? Só que quando eu escrevo dessa forma, essa igualdade também vale em U igual a f de P, não vale? Substitua U por f de P. Quanto é que dá o primeiro lado? Quanto? 0. E quanto é que dá o segundo? H de f de P vezes f de P menos f de P, que dá quanto? 0. Então, quando eu escrevo nesta configuração aqui, eu não tenho essa restrição para a igualdade. A igualdade vale para todo U no domínio da G. Isso igual a isso é para U diferente de f de P no domínio da G. Mas quando eu escrevo isso aqui, pronto, morreu. Tá certo? Se vale para todo U no domínio da G, essa igualdade, ela vale quando eu substituo G por, quando eu substituo U por f de x. Isso aqui, G de f de x menos G de f de P, isso vai ser igual a H de f de x vezes quem? F de x menos f de P. Isso para todo x no domínio da G composta com f. Observe, se o x está no domínio da G composta com a f, por definição, x está no domínio da f e o f de x está no domínio da G. Então, se o x está aqui dentro, necessariamente o f de x está no domínio da G. Então, eu posso substituir U por f de x, que a igualdade vale. Porque se vale em cima, vale embaixo, desde que o x esteja aqui. Certo? Como que o senhor chegou nessa primeira equação? G de U menos G de F? Porque eu tenho essa igualdade. H de U tem H de U. É G de... Exatamente isso que você falou, meu filho. G de U menos G de F de P sobre o quê? U menos F de P. Mas isso é para todo U diferente de F de P. Então, aí quando eu multiplico, eu chego aqui, vale para todo U diferente de F de P, mas também vale para U igual a F de P. Entendido? De modo que eu tenho o pulo do gato, que é essa de baixo. Tá certo? Truques muito sujos. Aí eu me livro daquele problema de com x tendendo a P, o f de x pode ser igual ao f de P, que eu não posso fazer a mudança. Então você tem, daí você tem isso, assim, aí você vai fazer o seguinte, assim, isso aqui dividido por x menos P é igual a isso dividido por x menos P. Então você vai ter o seguinte, G composta com F em x, porque G de f de x é G composta com F em x, menos G composta com F em P, dividido por quem? Por x menos P, isso é igual a quê? H de f de x, vezes quem? F de x, menos f de P, dividido por quem? Por x menos P. E essa igualdade vale qualquer que seja x diferente de P, aonde? No domínio da G composta com F. Porque agora eu não posso fazer x igual a P. Mas qualquer que seja x no domínio da G composta com a F, eu vou ter essa igualdade. Aí agora, meu amigo, é só aplicar o limite. Portanto, entendeu agora? Agora eu vou aplicar o limite, ó. Limite com o x tendendo a P, de quem? De G composta com a F em x, menos G composta com a F, aonde? Em P,
dividido por x menos p. Limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam, tá? Os limites precisam existir. Desde que os limites existam, limite do produto é o produto dos limites. Vamos ver se existe. Assumindo que existe, né? Não sei se existe, mas eu vou ver que eles existem. Porque é o seguinte, ó. Isso aqui é o limite de h de f de x, ó. O limite disso é o limite desse produto. Aí eu já estou aplicando que o limite do produto é o produto dos limites. Romildo, mas isso é verdade se os limites existem. Mas existem. Por quê? Vamos lá. Existem e são números reais. Eles precisam ser finitos. Bem, esse limite aqui eu tenho. Quem é esse limite? É a derivada da f em p. E esse? Por que esse limite tem? Por uma razão muito simples. A f é, por hipótese, diferenciável em p. Então, em p, a f é contínua. Em p, a f é contínua. E a h? E a h é contínua onde? Em f de p. Olha o que eu tenho. A f é contínua em p e h é contínua em f de p. Então, a composta de h com f é contínua em p. É o resultado que tem, olha aqui, ó. Se eu substituir diferenciável por contínua, eu vou ficar. Se f é contínua em p e g é contínua em f de p, então g composta com f é contínua em p. Aplica esse resultado para f para h, onde? Quem é h de f de x? Ó, h de f de x é o quê? H bola f aplicado em x. Então, quem é isso? Bem, isso aqui é h bola f aplicado em p, porque h bola f é contínua em p, vezes f de p. Mas quem é isso? H bola f aplicado em p é h de f de p. Mas me diga uma coisa, quem é, pela definição da função h, h de f de p? Quem é h de f de p? Derivada da g em f de p. Isso aqui é a derivada da g em f de p, vezes a derivada da f em p. Pronto. Ou seja, o que eu tenho? Escreve um pouco mais. Esse limite aqui é igual a esse número. Então, observe. Olha o que eu tenho. A P está no domínio da composta. E o limite em P do quociente de Newton da composta em P é igual a isso aqui, que é um número real. Isto diz, portanto, o quê? Isto diz que a G bola F é o quê? Diferenciável onde? Em P. E quem é a derivada da G bola F em P? É a derivada da G em F de P vezes a derivada da F em P. Pronto, acabou a demonstração. Feito sem nenhum problema. Eu me livrei do problema quando eu faço essa mágicazinha aqui, para dar certo, tá? Por que eu faço isso? Para contornar o problema que eu tinha na outra demonstração, que não é uma demonstração, porque eu tinha uma falha ali. Agora, vou colocar aqui os corolários que permitem as contas, tá? Vou apagar a demonstração e vamos aos corolários que permitem as contas. Os corolários são, tá? Os corolários são, ó. Ah, tem os corolários? É, os corolários, sempre tem. São os que permitem as contas. Sejam F e G
funções sejam fg o quê? Funções e A o subconjunto de R. Se a função f é diferenciável no conjunto A e a função g é diferenciável na imagem do conjunto A pela função f, isto é diferenciável em f de A, que é a imagem do conjunto A pela função f, então a composta de G com F é diferenciável em A, valendo a seguinte forma: a derivada da G composta com F em X é a derivada da G em F de X, ó, mesma coisa, né? Porque se você tem isso, dado X em A F é diferenciável em X e a G é diferenciável em F de X. Então, você aplica a regra da cadeia, você tem isso aqui. Qualquer que seja X pertencente a A. E, obviamente, também sai que se F e G são diferenciáveis, cada uma delas é diferenciável em cada ponto do seu domínio. Se cada uma dessas elas são diferenciáveis, então a composta das duas é diferenciável, valendo a seguinte forma: a derivada de G composta com a F em X é a derivada da G em F de X vezes a derivada da F em X. Qualquer que seja o X no domínio da composta de G com F. Claro, porque se X está no domínio da G composta com F, X está no domínio da F, portanto a F é diferenciável em X, e F de X está no domínio da G, portanto a G é diferenciável em F de X, uma vez que F e G são contínuas, isto é, são contínuas em cada ponto do seu domínio. E aí vai dessa forma, tá? Vamos então usar essas fórmulas para derivar funções. Exatamente. Obviamente que para você aplicar essa proposição e o seu corolário na derivação de uma função, é preciso que você veja essa função como uma composição de duas outras funções. Tá? Então, derive a função. A expressão derive a função é encontre a função derivada da função. Derive a função. Professor, Diga. F de x no final da disciplina. Ó, olha aqui, deriva essa função. É uma função cujo domínio é quem? R. Domínio R. Por que essa função é diferenciável? Por quê? Porque ela é a composta de duas funções diferenciáveis. Podemos ver assim. De fato, eu não preciso desse teorema para derivar essa função. A regra do produto me dá a derivada dessa função, mas eu vou derivá-la usando a regra da cadeia. Essa fórmulazinha aqui, ó, é conhecida como regra da cadeia. A regra da cadeia, tá? Então, solução. Como eu disse, para você aplicar a regra da cadeia na derivada de uma função, você precisa ver a função como uma composição de duas funções mais simples,
cujas derivadas você conhece. Então, olha aqui, ó. Tem-se seguinte. Quem é f de x? Quem é? Vamos chamar para efeito didático, chamar essa função de h, tá? De h para colocar a derivada aqui à luz do corolário, tá? Então tem-se, vamos lá. Quem é h de x? H de x é, observe, é g composta com f em x, isto é g de f de x para todo x real, que é o domínio da h, né? Para todo x real, onde f de x é e g de x é. E g de u, não está g de u. Quem é f de x para eu ter h como a composição da g com a f? Hã? Quem é? É o polinômio. Que é quanto? X ao cubo menos o quê? 3x quadrado mais x menos 1. E quem é g de u? Hã? U é 21. Isso equivale para todo x real e isso aqui é para todo u real. Olha, a h é a composta de duas funções diferenciáveis. Daí, tá? A h é a composição de duas funções diferenciáveis. Assim, quando você calcular g de f de x, quem é g de u? Quem é g de u? U é 21. Então, me diga uma coisa, quem é g de f de x? F de x elevado a 21. Mas quem é f de x? Pronto, morreu. Tá? Morreu. A dúvida. A dúvida. Assim, pela RC, que é a regra da cadeia, não é Roberto Carlos, tá? Assim, pela regra da cadeia, que é essa proposição aqui. Na verdade, a regra da cadeia é a fórmula, tá? A fórmula está dentro da proposição, mas eu digo também que a proposição é a regra da cadeia. Assim, pela RC, que é o coisa, a função H é o quê? Diferenciável. Por que ela é diferenciável? Porque ela é a composição de duas funções diferenciáveis. Com... Agora, quem é a derivada da h em x? Derivada da h em x, quem é? Olha para cá, é a derivada da composta. Isso é a derivada da g, aonde? Em f de x, vezes a derivada da f em x. Isso, qualquer que seja o x real. Mas as derivadas você tem de forma bem simples, tá? De forma bem simples. Ó, como, que não é o verbo comer, vocês entendem o que é isso, né? Como, porque, né? Como. Quem é a derivada da g em u? Quem é? Hã? 21, u a 20. Qualquer que seja u real. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2. Menos 4x. Menos o quê? 4x. 4x mais 1. Qualquer que seja o x real, tem-se. Agora é só substituir, usando essa fórmula. Quem é a derivada da h em x? Quem é? Vamos lá. Então fica a derivada da g aplicada em f de x, a derivada da g